Olá, pessoal! Chegamos ao nosso último estudo nessa unidade 5, quando nós estamos falando sobre a igreja. Falamos sobre o surgimento da igreja, falamos sobre os desvios da igreja, falamos também sobre a reforma protestante e no vídeo passado nós falamos sobre a igreja presbiteriana do Brasil. Demos um panorama geral sobre a igreja presbiteriana do Brasil. E hoje nós queremos falar sobre um assunto muito importante, que é mordomia. Dentro da igreja é necessário nós termos essa ideia mordomia. Quando a gente ouve a palavra mordomia, né, talvez você fique pensando, fulano vive numa mordomia só. Qual que é a ideia dessa mordomia? É que o cara está de boas, está tranquilo, né, está à toa, mas não é isso. A ideia de mordomia não é que você está tranquilo. A mordomia, na verdade, é muito mais do que ficar tranquilo, é muito trabalho. Mordomia vem daquela ideia do mordomo. Quem que era o mordomo? Era aquela pessoa que servia na casa. O mordomo era o empregado que cuidava de todo o bom andamento da casa. Se o mordomo não fizer o seu trabalho certo, toda a casa do patrão vai ter problema, vai virar uma bagunça. Tá certo? Então, quando nós falamos de mordomia, nós estamos falando de administração, nós estamos falando de cuidar das coisas. E aí, quando a gente fala na nossa vida com relação devocional, às coisas da igreja, nós falamos de mordomia, nós estamos falando sobre duas coisas muito importantes. Duas coisas relacionadas à nossa vida com Deus que são muito importantes. Primeiro, a mordomia do tempo, ou seja, como eu administro o meu tempo. Nós temos 24 horas por dia. Como eu administro o meu tempo? São 7 dias por semana. Como eu administro o meu tempo? São 365 dias no ano. Como eu administro o meu ano? Bom, gente, quando nós falamos do nosso dia, das 24 horas do nosso dia, nós passamos aí cerca de 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando e 8 horas, né, em outras atividades. Como eu administro essas horas da minha vida? Bom, como eu tenho orado? Quanto tempo eu tenho investido na oração? Quanto tempo eu tenho investido na leitura da palavra de Deus? Quanto tempo eu tenho investido na comunhão com Deus e com os meus irmãos? Bom, quando a gente fala dessa mordomia do tempo, nós precisamos lembrar que nós precisamos tirar tempo para orar e para ler a Bíblia. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa em oração? Mesmo que você passe pouco tempo, é necessário tirar um tempo para a leitura da Bíblia, para a oração. Você não pode simplesmente fazer a oração na hora do almoço, na hora do jantar, aquela oração rápida na hora de dormir ou na hora que a gente acorda. Você tem que tirar um tempo no seu dia para a busca do Senhor em oração. E você precisa também tirar um tempo no seu dia para ler a palavra de Deus. Você se preocupa com tantas coisas, com tantas leituras, você lê tantas coisas, tantos livros que você lê, tantas coisas que você lê na internet, quantas coisas que você lê, e você não dedica um tempo para a leitura da palavra de Deus? Bom, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos aprender sobre a Bíblia. Então, aprenda a mordomia do seu tempo com relação à oração e à leitura da palavra. Mas nós também temos que dedicar tempo, o nosso tempo, a estar presente na casa de Deus junto com outros irmãos. Mas eu não preciso ir na igreja. Você precisa ir à igreja. Se você está se tornando membro da Igreja Presbiteriana de Piraí, você vai assumir um compromisso de frequentar os trabalhos da igreja. Vejam só o que o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 10, no verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, nós precisamos estar na casa de Deus. Nós precisamos participar do culto, da reunião de oração, da escola dominical, do estudo bíblico. Nós temos que ir à casa de Deus. O salmista já diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, meu querido irmão, se você não tem tirado tempo para a leitura da Bíblia, se você não tem tirado tempo para a oração, e se você não tem tirado tempo para estar na casa de Deus, juntamente com seus irmãos, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa administrar melhor o seu tempo. Você precisa fazer uma boa mordomia do seu tempo. Mas quando a gente fala da mordomia,
mas também falamos da mordomia das nossas finanças. Sim, das nossas finanças. E quantas vezes nós utilizamos o nosso dinheiro das piores formas possíveis? Quantas vezes que nós fazemos mau uso do dinheiro que nós recebemos, do dinheiro que nós recebemos do nosso salário? Quantas vezes que nós deixamos de contribuir com a obra do Senhor? Bom, a Bíblia fala sobre essa mordomia sobre dois aspectos: os dízimos e as ofertas. Tanto dízimo quanto oferta, gente, são bíblicos. Bom, o dízimo é 10%. E nós costumamos dizer que 90% é nosso e 10% é de Deus. Bom, na verdade, gente, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. É o Senhor que tem o poder sobre tudo. Vejam só, em Atos capítulo 17, verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Ou seja, tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor. Portanto, 100% do que nós temos é do Senhor, é o Senhor que nos dá. E nós entregamos, devolvemos 10% daquilo que o Senhor tem nos dado. Então, o dízimo é 10% daquilo que nós recebemos, daquilo que nós ganhamos. Então, o dízimo ele é obrigatório, né? E lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Nós precisamos trazer à casa do Senhor os nossos dízimos e nós precisamos trazer também as nossas ofertas. Tanto o dízimo como oferta eles são obrigatórios. O dízimo é estipulado, uma certa quantia, uma certa porcentagem. As ofertas, elas são livres. E Paulo fala, cada um contribua de acordo com o que tiver proposto no seu coração. Isso está falando sobre as ofertas. Então, gente, nós precisamos fazer a mordomia do nosso dinheiro. Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Deus ele é o dono de todas as coisas. Mas a igreja, Deus estabeleceu a igreja e a igreja precisa desse dinheiro para cobrir as suas despesas, para evangelizar, para levar a mensagem de salvação, para ajudar os necessitados. Então, quando nós trazemos nosso dízimo e a nossa oferta, o nosso dízimo e a nossa oferta ajudam na manutenção da obra do Senhor. Então, será que nós temos cuidado, feito uma boa mordomia como servo de Deus? Será que temos cuidado, temos administrado bem o nosso tempo e nosso dinheiro? Deus ele quer não somente um pouquinho do nosso tempo e do nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração completamente. E se o nosso coração pertence ao Senhor, o nosso tempo vai pertencer a Ele e o nosso dinheiro também vai pertencer a Ele. Que Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido bastante nesses estudos sobre a igreja. A igreja é muito importante. Nós fazemos parte dessa igreja. Essa igreja tão maravilhosa que é a igreja do Senhor Jesus. Que você, ao chegar-se à Igreja Presbiteriana de Piraí, você possa entender bem a igreja para viver plenamente nessa igreja. Que Deus abençoe seu coração.